Olá pessoal, vocês estão me assistindo agora, aqui é o professor Rodrigo Eberhardt. Dá um curtir lá no final do vídeo e se inscreva no canal para ajudar e fortalecer nosso canal. Bom, eu estou fazendo a resolução aqui para vocês do Enem 2018, segunda aplicação. Tá legal? Esse Enem, ele foi, na minha opinião, na parte de biologia, um pouquinho mais fácil em alguns determinados pontos, tá? Achei mais fácil do que a primeira aplicação. A segunda aplicação é feita em dezembro, para quem teve problemas na hora de fazer a prova e para as pessoas que estão presas. Bom, enfim, estou pensando só em quem trabalha e quem estuda aqui, ok? Bora lá. Galera, Biologia 2008, vamos lá. No Enem 2008, vamos ler essa primeira questão. Uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos vasos linfáticos, nos membros inferiores e nos seios, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como é possível prevenir. Qual foi a orientação? Ora, pessoal, essa doença é causada por um vetor que tem dentro dele um agente etiológico que realmente causa a doença, que é a Bucharella Bancroft. Esse tipo de verme, ele vai entrar dentro dos vasos linfáticos e vai criar, então, ele vai obstruir a passagem de líquidos dentro do corpo, causando então edema e a aparência de um elefante. Então a resposta correta é qual foi a orientação dada à jovem pelo médico? Usar repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por mosquito. Então a resposta é A de Alemanha, A de amor. Beleza, galera? Primeira questão então resolvida. Então, ó, você analisa essa questão, anota as principais dúvidas e vai ler, vai estudar. Pega o material, entra no Google, tá legal? É assim que você estuda para o Enem. Questão 94. Do ponto de vista genético, o número de cromossomos é característica marcante da espécie. A goiabeira, Psidium gajava L, por exemplo, apresenta um padrão específico de 22 cromossomos. Cromoéramos? Não, cromossomos. Os cromossomos são pedaços de DNA que contêm as características de cada ser vivo. Okay? A organização celular do gametófito feminino, saco embrionário das flores, que é o órgão sexual de angiospermas, é complexa, sendo formada por um conjunto de 8 células que após a fecundação, o pólen cai lá dentro e fecunda a oosfera, certo? Originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides. Então, ó, veja comigo aqui, galera. Nesse grupo, as células são somáticas, então elas somam gameta masculino e gameta feminino. Se juntam. Se são 22 cromossomos, os gametas têm que ter a metade do número de cromossomos. Logo, o número de cromossomos é igual a 11 nos gametas. Tá legal? Então, nesse grupo, as células somáticas são diploides, em 2 conjuntos de cromossomos, 2N. As gaméticas são haploides. Em grego, a palavra haploide quer dizer simples. Diploide quer dizer dupla. E o tecido de reserva da semente, tá? O tecido de reserva é o triploide. Bom, então a gente já sabe então o endosperma. Triploide, 3N, então ele é triplo. Então ele vai ter o N, que é igual a 11, o 2N é igual a 22 e o 3N 33. Então durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados respectivamente? Então vamos lá. Oosfera, no zigoto e no endosperma. A oosfera é o zigoto feminino, 11. Então vai dar B, D e E. Já excluo A e C.
No segundo caso eu nem preciso olhar porque todos são iguais, então já vou olhar direto para o endosperma. No B33, no B44 e no E22, logo a resposta é letra B de Brasil. Tá legal, galera? B de beleza. Entendi a questão, eu vou continuar resolvendo a prova do Enem. Vamos lá, com B de bola, uma bela questão que envolve o conhecimento sobre reprodução e de cromossomos, número de cromossomos, tá legal? Então para esse vídeo, dá uma checada, vai no Google, no seu livro, na sua apostila e faz as suas anotações, tá legal? Bom, essa questão agora ela é de química, bioquímica, mas ela está ligada ao metabolismo biológico, então vai ser considerado também de biologia essa questão. O fitato presente em diversos cereais apresenta a propriedade de associar-se a alguns minerais, galera, proteínas e carboidratos, formando complexos insolúveis e incapazes de serem digeridos por animais monogástricos, ou seja, que tem só um estômago. Por esse motivo, muitas rações ricas em cereais contêm na sua formulação final a enzima fitase, que está sendo demonstrado aqui. Ó. Tem a fitase aqui, fitase aqui e fitase aqui. Bom, aqui é um carboidrato polissacarídeo, aqui são minerais, né, o óxido fosfórico, aqui o material fosfórico, cálcio e aqui a proteína, beleza? E por esse motivo muitas rações então têm o fitase, que é essa enzima como aditivo. O esquema de ação dessa enzima sobre o fitato está representado na figura. Então a fitase vai quebrar aqui, vai liberar esse óxido de fósforo e também o amido. Aqui vai quebrar essa parte, liberando proteína, que vai ser digerida. Aqui minerais, né? O cálcio, no caso. Então a adição de fitase nessas rações acarretará um aumento. Vamos lá. Se a gente está liberando, se ele funciona como uma tesourinha biológica, veja aqui. Você está liberando substâncias que vão ser usadas pelos seres vivos. Ora, então o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a disponibilidade de nutrientes. Então essa enzima, a resposta é a letra B de beleza. Consegui entender, professor? Então uma questão interdisciplinar, usando bioquímica e biologia. Tá legal? Os nutrientes, quais são? O amido, aqui no caso, proteína e esses minerais que estão aqui, que vão fazer parte de várias partes das células, tudo bem? Então B de beleza. Continuando a questão, a análise do Enem, segunda aplicação, questão 97, só para relembrar, essa prova é azul, tá? Quem quiser baixar, vai lá no INEP, provas e gabaritos, clica lá na primeira aplicação, segunda aplicação, segundo dia, prova azul, aí você confere essa provinha maravilhosa. Então, no século XVII, um cientista alemão chamado Van Baptist von Helmont fez a seguinte experiência. Ele era botânico, analisava então a aquisição, fisiologista de plantas, né? Então ele quis entender como é que funcionavam os mecanismos internos das plantas, tá? Fez a seguinte experiência, galera. Para tentar entender como as plantas se nutriam, plantou uma muda de salgueiro. Salgueiro que deu origem ao AS, que é aquela substância para dor de cabeça, né? Que pesava 2,5 quilos, esse salgueirinho, e em um vaso de 100 quilos de terra seca. Então, terra seca, 100 quilos. Tampou o vaso com uma placa de ferro perfurada, para deixar passar a água. Molhou diariamente a planta com água da chuva. Após 5 anos, pesou novamente a terra seca e encontrou os mesmos 100 kg. Olha só que curioso, galera. Enquanto que a planta do salgueiro pesava 80 kg. Então, Baker e Allen, estudo da biologia, Edgar Büchner. Então, os resultados desse experimento permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que, as plantas, para elas crescerem, elas precisam de macro e micronutrientes do solo, átomos de
nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, vários outros elementos, tá? Ferro. Então, magnésio, são átomos. Então, na verdade, a planta não vai adquirir a matéria orgânica diretamente. Ela vai adquirir substâncias inorgânicas e que ela vai metabolizar depois para a produção de proteínas, carboidratos e também de outras substâncias, como gordura, lipídios, um abacate, por exemplo. E a fotossíntese é o grande motor desse processo, porque vai gerar energia na planta, a luz, que é uma fonte eletromagnética, a radiação, ela vai excitar os elétrons das proteínas receptoras da clorofila, que por sua vez vão transportar energia na forma de elétrons e de prótons de hidrogênio, né? Para daí servirem de energia para a produção de substâncias e também a absorção de nutrientes. Então, a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas absorvem gás carbônico do ar, isso é verdade, então elas absorvem. B, usam a luz como fonte de energia, B, está correto também. C, absorvem matéria orgânica do solo? Não. Existe também uma série de micro-organismos que vão quebrar essas moléculas orgânicas, formando substâncias assimiláveis pela planta, como é o caso do nitrogênio, do fósforo, como eu acabei de falar, né? Então lembrem que o que vai entrar na planta são os átomos, nitrogênio, né? Fósforo, potássio, cálcio, etc. Então não entra a matéria orgânica, não há um sistema digestório nas plantas. Então logo a resposta correta é letra C de caramba, professor, entendi. E agora eu vou estudar de uma forma global. Então o que o Enem quer do aluno hoje em dia? Ele quer que você junte, associe, faça associações interdisciplinares com as outras áreas. Tá legal? Você pense de maneira global, de maneira holística, como eles falam, né, na parte didática. Então é isso que o Enem espera dos alunos hoje em dia. Tá legal, galera? Então é isso. Resposta letra C. E a D e E usam água para constituir seu corpo? Claro. Ajudam na produção de fotossíntese. Sem água a planta não cresce. Todo mundo sabe disso. Letra E. Produzem oxigênio na presença de luz? Verdadeiro. Isso é o fenômeno da fotólise. Quebra da água e liberação de O2. Para o vídeo, faz anotações no seu caderno e vai buscar. Tá bom? Busque o item A, B, C, D e E. Aí você vai entender isso. Então, o ciclo do nitrogênio está envolvido. A fotossíntese, que é o quê? A reação entre CO2 mais água dentro da clorofila, com a presença de luz eletromagnética, os fótons de luz que vão excitar proteínas que vão transportar, então, a energia para a produção de ATP, adenosina trifosfato. Beleza, galera? E aí uma série de reações secundárias, terciárias, que vão acontecendo em sequência para a produção de matéria orgânica. A planta produz matéria orgânica, mas ela não capta a matéria orgânica diretamente do solo. Ela vai captar os nutrientes no seu estado mais, vamos dizer assim, no menor estado possível. Então, se ela quer nitrogênio, ela não vai buscar a proteína, ela vai esperar os micro-organismos quebrarem essa proteína, liberarem o nitrogênio junto com o hidrogênio, que é o nitrato, por exemplo, tá? Então as plantas não têm como retirar a matéria orgânica do solo diretamente. Legal? É isso aí. Agora a questão 99, olha aí. O sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico, epiderme da pele, de queratina para a economia de água metabólica. Então a gente está falando de economia de água. Essa característica seria prejudicial em anfíbios, sapos, pererecas, sapos, rãs, né? E aí vai. Pois acarretaria problemas. Bom, a gente sabe que os anfíbios precisam respirar através da pele, respiração cutânea. Então, letra E é a resposta. Respiratórios seriam prejudicados, tá?
Então, problemas respiratórios em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas. Só tem uma resposta, a letra E de Eberhard. Letra E de eita, entendi essa passagem e se cair na prova do Enem eu vou acertar no próximo ano, beleza? Bom, aqui uma questão clássica. Então, continuando, galera. Bom, tendo como base a nossa análise do Enem, que a gente está fazendo agora, você deve estar se perguntando, e agora, como é que eu faço essa questão? Então, vamos lá. Gregor Mendel, no século XIX, ele investigou como que era o processo, então, de mecanismos de herança genética, tá certo? E ele também analisou, então, como a produção de sementes lisas ou rugosas, recessiva, característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores. Fatores seriam genes hoje, né? Mesmo não percebidos, ou alelos, na verdade, são diferentes genes, nas características visíveis no fenótipo, de plantas híbridas resultantes de cruzamento de linhagens puras. Estariam presentes e se manifestariam, tá? Né? Resultados de linhagens. Então, a autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre plantas. Então, ele está te explicando de plantas híbridas resultantes de linhagens puras. Estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. Então, o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, ó. Se eu tenho plantas de sementes amarelas, aqui no caso ele está falando de lisas e rugosas, tá? Então vamos dizer que a lisa é a dominante, que seria amarela aqui, e a recessiva, Vzinho, seria a primeira. Se eu misturar esses puros aqui, eu vou achar 100% heterozigotos, Vzinho. Agora, o que a questão quer é que você fecunde, misture o F1, que é a autofecundação de plantas híbridas. Vzinho com Vzinho, a gente vai encontrar 3/4 de Vzinho, que seriam lisas, e 1/4 de Vzinho, que seriam sementes rugosas. Então, a única questão a única proposição que mostra a resposta é a letra B de Brasil. Para esse vídeo, pessoal, organiza no seu caderno, copia essa resolução que eu fiz e olha com calma para você entender como se dá essa formação desse híbrido, tá legal? Quando dois híbridos se misturam, todas as variedades são possíveis de se encontrar em vários cruzamentos diferentes. Um grande abraço para vocês. Vamos continuar agora. Então é isso, pessoal. Mais do que decorar e memorizar, vocês têm que entender como é que monta, como é que resolve mentalmente. Dá para fazer essa questão mentalmente, sem problema nenhum. É só você estudar aqui esses cruzamentos de forma bem simples, tá? Copia no teu caderno isso, organiza seu caderno, tá? As pessoas que não escrevem, os alunos modernos hoje, estão com mania de não escrever. Se você olhar a tomografia computadorizada de uma pessoa que escreve e lê, e de uma pessoa que só vê, só ouve, o cérebro funciona de forma bem mais ampla quando você escreve. Tá claro isso, galera? Isso é a neurociência que nos mostra. Então, use a neurociência antiga, que é ela que funciona ainda. A novidade, por si só, a tecnologia não funciona. Você tem que fazer seu cérebro, que funciona há milhares de anos da mesma forma, funcionar de diversas maneiras diferentes. Então, escreva, anote, faça resumos, faça mapas mentais, organize seu caderno. Depois vou fazer uma aula só sobre isso, tá bom? Grande abraço. É por isso que os professores gravam uma matéria, porque a gente escreve na lousa. E o fato de escrever, de organizar, nos privilegia. Ficamos com memória de longo prazo para esses assuntos. Não quer dizer que a gente sabe tudo, né? Cada professor sabe bem sua área. Ninguém sabe tudo, mas se você está se preparando para o Enem ou para um concurso público, você tem que se dedicar a fazer resumos,
a cada 24 horas fazer a revisão. Senão o seu cérebro joga na lixeira da memória, que é uma parte do cérebro que descarta a memória que não é usada. Tá legal? Beleza? Bom, questão 113, olha aí, galera. Questão de biologia celular, de biologia molecular também. Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, uma doença bem rara, né? Um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF, se quebra e ele está te dando uma informação. Então a gente vai correr atrás dessa informação. E parte dele se funde a outro gene, que é o KIAA1549. Então é uma coisa específica, que ninguém precisa ter conhecimento direto sobre isso. Mas ele vai te dar uma informação no texto que vai fazer você acertar. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda que é um fragmento de DNA. Então vamos voltar lá. O que aconteceu com o gene tumor cerebral? O gene BRAF se quebra, e parte dele se funde a outro gene. O que você tem que imaginar, galera? Um pedaço de DNA, tá lá um pedacinho, ele vai quebrar e o outro pedaço vai se juntar com uma outra parte de DNA, certo? Então o que vai acontecer? Vai ter uma quebra nesse pedaço de DNA, ele vai parar em outro DNAzinho, beleza? Vamos dizer que esse DNAzinho tem uma cor amarela. As cores só para a gente diferenciar os pedaços, ó. Outro pedaço se junta a esse pedaço que já existia. Então isso a gente vai chamar de quebra. Então houve uma quebra estrutural do DNA. A estrutura do DNA mudou. Tudo bem? É isso que você tem que pôr na sua cabeça. Então você tem que usar o dicionário mental ali com o conhecimento que você tem de biologia. Ó. Se houve quebra... Então, pessoal, ele está te instruindo aqui o item. Esse professor deve ser o professor universitário que fez essa questão, com certeza. A maioria das questões do Enem são assim. Então, ó, para detectar a alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda, que é um fragmento de DNA, um pedaço de DNA, que contém partículas fluorescentes capazes de reagir com os genes BRAF e o KIA1549, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, com os dois genes, como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, as duas cores aparecem separadamente. Já quando há a fusão dos dois genes, as cores aparecem sobrepostas. Agência FAPESP, 3 de outubro de 2015. A alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma pilocítico é classificada como estrutural. Ó. Você já nem perde tempo. Eu falei aqui e tal, mas na hora da prova você não vai ter muito tempo para fazer todos esses esquemas. Você vai ter que pensar que houve uma quebra. Ó. Quebrou, então estrutural. Você só vai olhar aqui para A, C e E. Como não é deleção, não é duplicação, só pode ser translocação. Trans de translocar, mudar de posição. Isso aqui é uma palavra da língua portuguesa. Então a translocação, galera, com a língua portuguesa você finaliza essa questão. Então por isso que eu falo que o aluno inteligente, inteligência você adquire. Você não nasce sabendo, é ou não é? Então a inteligência que você tem que ter para o Enem, ela deve ser moldada para você ter várias informações sobre a mesma coisa. E às vezes o próprio texto, você não sabendo nada sobre o assunto, você resolve a questão. O que define essa questão é a quebra, tá? E parte dele se funde com outro gene. Isso demonstra mudança de local. Ó, trans é mudança. Local, ó, locação. Foi translocado, mudado de lugar. É isso, tá legal? Na questão 115, o Enem mais uma vez vai usar um livro do ensino superior para variar agora, que é o Townsend, conheço bem. Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características
que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência, tá? A adaptação evolutiva é a seleção natural ligada à coexistência, com potencial aparente para competir. Exibirão diferenças em comportamento, fisiologia, que é o funcionamento, ou morfologia, que é a mudança da forma. A forma vai ser diferente, o funcionamento vai ser diferente, o comportamento também. É isso que o texto fala. Qual fenômeno evolutivo, já está falando de evolução, ó, explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas? Seleção natural, ora bolas. Por quê, galera? Quem é que vai diferenciar os seres vivos? Seleção natural. Você tem duas espécies de cobras verdes. Ao longo do tempo, uma fica da margem direita do rio Amazonas e o outro da margem esquerda do rio Amazonas. Por algum motivo surge uma mutação genética que a cor verde fica azul esverdeado. Já mudaram por seleção natural. Houve uma mutação inicial, mas quem vai criar a manutenção das diferenças é a seleção natural, que vai então, a natureza com diferentes nichos, ou diferentes categorias de seleção vão mudar, vão causar mudanças que vão se conservar. Então é a seleção natural que vai fazer isso. Tá legal? A questão 118, uma questão muito interessante, mais uma vez o livro do ensino superior, ó, Artmed, a ciência da biologia, Vida, a ciência da biologia, Sadava. Eu adoro esse livro. A ricina, que é um veneno, né? Substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose, presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, ou seja, englobadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. Qual é a função dos ribossomos? Síntese de proteína. O uso dessas substâncias pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de proteínas. Essa é uma questão que envolve o conhecimento de biologia celular e a sua aplicação direta. Resposta 118D de detonando no Enem. Agora uma questão interdisciplinar, na verdade uma questão de física, ligada à medicina, que também se liga à biologia, pelos diferentes tecidos. O princípio básico da produção de imagens e equipamentos de ultrassom é a produção de ecos. Tá? Princípio pulso-eco. É emitido um pulso e o eco devolve essa onda de som para o emissor. Refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom que atravessa os tecidos do corpo. No processo de interação entre o som e os órgãos ou tecidos, uma das grandezas relevantes é a impedância acústica, relacionada à resistência do meio à passagem do som, que é definida principalmente pelo produto da densidade, que aqui é ρ, né, do material. Então, o produto da densidade do material pela velocidade v do som nesse meio. Então é ρ vezes v, tá? Então densidade vezes velocidade. Então você vai ter impedância. Quanto maior a diferença de impedância acústica entre duas estruturas, maior será a intensidade de reflexo do pulso e mais facilmente será possível diferenciá-las. A tabela mostra os diferentes valores de densidade e velocidade para alguns órgãos ou tecidos. Então, cérebro, músculo, gordura e osso. Estou mostrando aí princípios básicos de imagens ultrassônicas e determinação da velocidade do som no ar através do eco. Física na Escola 2012. Em uma imagem de ultrassom, as estruturas mais facilmente diferenciáveis são A. Osso e gordura, B. Cérebro e osso, C. Gordura e cérebro, D. Músculo e cérebro e E. Gordura e músculo. Então, voltando aqui, galera. Como é que eu diferencio, então? Como é que eu sei? O texto é seu guia. Esse é um manual, tá? Se ele está falando que a maior diferença de impedância vai gerar a maior descrição possível de diferentes
tecidos, a melhor forma de eu discriminar os tecidos, então em uma imagem de ultrassom, as estruturas mais facilmente diferenciáveis são aquelas que têm a maior diferença, tá? Então, obviamente, que aqui a diferença entre a densidade e a velocidade, ela não é tão alta como na gordura e no osso. Se você fizer os cálculos, você vai ver essa diferença bem grande aqui, ó. Tá legal? Então, de forma aqui, ó, 540, a diferença do músculo, 510, aqui, ó, 508 mais, né? Aqui vai dar 530, tá? Então é aí, ó, matamos aqui. Aqui vai dar mais de 2000, tá? Então só pode ser A de caramba, A de amor, osso e gordura. Uma área fascinante da medicina, né? Então lembrem que a resposta correta é letra A de amor. Osso e gordura seriam melhores diferenciados, tá? Por quê? Porque tem valores de impedâncias maiores, maior diferença, né, de valores de densidade e velocidade. Isso foi levantado aqui, ó, no texto, ó, mostra os diferentes valores, né? Então, ó, a impedância, então, quanto maior a diferença de impedância acústica entre duas estruturas, maior será a intensidade. Então, se eu multiplicar esse por esse, eu vou encontrar aqui esse por esse, eu vou encontrar aqui entre eles a maior diferença. É isso que a questão está dizendo, tá legal? Então, na verdade, gordura e osso têm a maior diferença possível. Então, é mais fácil diferenciá-los. Beleza? Diferenciar esses tecidos. A questão 122, monóxido de carbono, CO, é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados. Pois se o monóxido de carbono estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição entre o monóxido de carbono e o oxigênio. Onde o monóxido de carbono, acrescentando conhecimento, o monóxido de carbono se liga 200 vezes melhor com as moléculas do sangue, a hemoglobina, do que o oxigênio. E faz mal para a saúde, porque a gente não consegue adquirir oxigênio e pode ir a óbito. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Ó, não é nas queimadas e matas, porque aqui não é a região que as pessoas vivem mais. A maioria das pessoas no Brasil vivem em cidades, você tem que ter esse conhecimento. Então, no processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis, letra D de destruindo no Enem, galera. Então, você tem que ter essa discriminação. Muitos alunos vão colocar queimadas e matas, né? Queimadas em matas e florestas, mas não é a resposta correta, tá bom? A 123. Um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em 5 diferentes regiões. 1, 2, 3, 4, 5. Regiões impactadas pelo desmatamento pela ocupação humana. O que poderia estar prejudicando a produção e armazenamento local de grãos? Ele está falando do crescimento de populações de roedores em 5 regiões pelo desmatamento e ocupação humana, que atrapalham a produção e armazenamento de grãos. Para cada um dos 5 populações analisadas, de 1 a 5, identificou as taxas de natalidade N, mortalidade M, emigração E, que sai, emigrar, né? E imigrar, que chegam, I, em número de indivíduos, conforme ilustrado no gráfico, no quadro, né? Perdão. Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção e armazenamento de grãos? Galera, aqui é matemática, né? Bom, vamos ver aqui qual que é o maior número de natalidade. Então a gente está entre 1 e 3. Vamos ficar olhando para eles. Mortalidade, a diferença aqui 25 indivíduos. Aqui mais ou menos 26. A 3 está ganhando. Emigração, que sai 15, tá? E imigração, olha aqui, esse aqui também, ó, bastante diferença. Esse aqui tem uma diferença maior ainda, ó. Eu não estava olhando para ele, ó. 4, ó, 52 para 25 dá 28. Emigrou 12, dá 16. Com mais 40, 56 indivíduos. Se você fizer os cálculos em longo prazo, o que vai ter o maior prejuízo, os maiores prejuízos seria a letra
D de dado, que vai ser item 4. Tá legal? Se você fizer todos esses cálculos, ó, de cabeça dá para fazer, ó. 25, que é a diferença de 65 para 40, menos 23 dá 2. E a chegada mais 5, 7, saldo final. 27 menos 8, 19. 19 menos 18, 1. 1 mais 2, 3. Esse é o cálculo. O que vai dar em torno de 28 menos 15, 13. Mais 16, 39. Aqui vai dar então 27 com 12 menos 12. 27 menos 12 vai dar 15. 15 mais 40, 55. Então a resposta correta é a letra A. Os maiores prejuízos estão na região 4. Beleza? Letra D de detonando no Enem com o Rodrigo Berhardt. Beleza? Questão de matemática, aritmética. Somar e subtrair, né? Questão 125. As larvas do inseto bicho da farinha, Tenebrio molitor, conseguem se alimentar de isopor descartado, galera. Olha só. Poliestireno expandido, transformando-o em dióxido de carbono, que é o CO2, e outros componentes. Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução dos impactos negativos causados pelo acúmulo de isopor no ambiente, BBC, da Inglaterra. A redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual processo desempenhado pelas larvas do bicho da farinha? Bom, galera, se a larva do bicho da farinha está quebrando o isopor, é biodegradação. Português, né? Não é bioindicação em A, não é biomarcação, não é bioacumulação e nem biomonitoramento. Bio é vida. Degradar, parte química. Degradação biológica. Então, a letra C de caramba! Uau! Canadá. Eu consegui entender então essa questão. Beleza? Na próxima, 127, de acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada à alteração ocular congênita ou a problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu seu serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura. Então tá aí o site do Ministério da Saúde, né? Essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são os precursores da vitamina A, galera, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras. Ela tem uma concentração ideal que gira em torno de 3.500 unidades, tá? Beta-carotenoides, tem vários tipos, né? Normalmente cor laranja, substâncias de cor laranja, tá? Pimentão também tem, ovo, a gema do ovo também tem, tá? Então, questão 127, tá aí letra C de caramba, Cacildes. Entendi essa questão e vou bem no Enem o ano que vem. Bom, próxima questão também muito interessante. É uma questão que mistura física, química e biologia. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados, que contém clorofila. Nos vegetais é dividida em duas fases complementares. Uma responsável pela síntese de adenosina trifosfato, que é o ATP, e pela redução da nicotida adenosina, né, de nucleotídeo. Então, que é uma molécula enorme que vai transportar hidrogênios, e aqui no caso prótons de hidrogênio. E a outra pela fixação de carbono. Para que a etapa produtora de ATP e de NADPH ocorra, são essenciais. Primeira coisa, pessoal, a planta precisa de luz, que é a radiação o quê? Luminosa. Para produzir hidrogênios dentro da planta, existe a quebra da água, H2O. Então a resposta só pode ser C de caramba, professor. Puxa vida, conceitos importantíssimos, C de conceito, que eu tenho que aprender através do estudo, das aulas, do cursinho,
das revisões, observar as apostilas, e aí você chegaria à letra C, tá bom? Questão 134. No derramamento de óleo do mar, os produtos conhecidos como dispersantes são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas quebrem a mancha em gotículas microscópicas. O que é tensão superficial, galera? Tensão superficial, quando as moléculas de água se ligam, elas são polares, têm cargas negativas e positivas. Isso gera uma tensão entre essas moléculas que conseguem até segurar o mosquito que pousa na água. Ele não afunda, ele continua. Um lagartixa que tem pés muito fininhos, ela consegue andar sobre a água. Tá legal? Então existe uma energia ali, uma tensão superficial. Quando o bebê nasce e chora, existe um líquido surfactante no pulmão que diminui a tensão da água no pulmão e faz a criança respirar. Sem esse líquido surfactante, a criança pode ficar com anoxia, ela pode ficar sem oxigênio. E essa substância ela é fundamental para nós conseguirmos respirar, principalmente no começo da vida. Tá legal? Então estas são dispersadas pela água do mar antes que a mancha do petróleo atinja a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito do produto em casa, o estudante prepara um recipiente contendo água e gotículas de óleo de soja. Há disponível apenas azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Qual dos materiais disponíveis provoca uma reação semelhante à situação descrita? Galera, azeite é gorduroso, é um óleo, igual petróleo. Ela tem a mesma função do petróleo. Gordura, um óleo. B, o vinagre. O vinagre é um ácido. Mas ele não vai gerar micropellets, substâncias, pequenos pedacinhos microscópicos de gotícula de petróleo. A C, o detergente, vai ter essa função. Qual que é a função do detergente na pia da cozinha da nossa casa? Diminuir as moléculas de gordura presentes no prato, nos talheres, etc., nos copos. Legal? Então o detergente ele vai emulsificar, vai diminuir a tensão entre essas moléculas, criando gotículas de gordura. D, água sanitária não vai fazer isso, que é muito básico. Letra E, sal de cozinha. Não, o sal de cozinha também não vai fazer, ele vai fazer um sal. Ele é um sal e vai criar uma molécula maior. Então C, detergente. Está aí a resposta. Finalizamos então a nossa análise da segunda aplicação do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Tá legal? E se inscreva no canal, galera. Dá um curtir. Espero que você tenha gostado. Agora eu estou com fome, vou almoçar. Tchau para vocês. Domingão hoje, mas serve para qualquer dia que você for assistir o YouTube. Grande abraço para você e toda a sua família. Tá bom, galera? Grande abraço no coração de vocês. E estudem para valer. Estudem, se dediquem, anotem, parem esse vídeo, anotem as dúvidas, corre atrás. O professor não consegue explicar tudo para o aluno. Ninguém sabe tudo, galera. A gente não sabe nada. Você tem que ir pesquisando o tempo inteiro, tá bom? Grande abraço para vocês. Sucesso na vida. Grande abraço. Tchau, tchau.